Da Klein, como meio ambiente, economia e pandemia. Lula acusou Bolsonaro de descaso nesse período. De qual forma Bolsonaro se defende dessas acusações? Ele fez o que podia nesse difícil período? Claro que não, né, Adriana? Acho que, aliás, quando ele colecionou boa parte da rejeição enorme que ele tem hoje, 52%, segundo o Datafolha, foi justamente na pandemia, porque o presidente Bolsonaro, aliás, vários perguntaram, né? Acho que a Soraya Tronic perguntou a ele se ele se vacinou, que vacina ele havia tomado, se ele tomou as 2 doses ou mais doses de vacina, e ele não responde. Por quê? Porque ele impôs 100 anos de sigilo sobre a sua própria carteira de vacinação. Aliás, o presidente Bolsonaro repetiu de novo essa falácia, perguntou, mas sobre o que eu impus sigilo de 100 anos? Sobre várias coisas, sobre as visitas dos filhos dele ao Palácio do Planalto, sobre a carteira de vacinação dele, sobre o caso do Pazuello, que era uma nítida politização de um oficial do Exército, das Forças Armadas, e até sobre visitas à primeira-dama Michele Bolsonaro, sobre uma série de assuntos ele impõe sigilo de 100 anos. E é assim que ele vai levando, nessa toada que ele vai levando. Eu acho interessante quando o Marco Antônio pergunta, diz que o presidente luta contra o establishment político, só para entender, ele luta contra o establishment político de mãos dadas com o Centrão? É assim que ele está lutando contra o establishment político? Ele quer um Estado mínimo liberal e não a concepção do político que vai salvar a pátria, mas é chamando de mito que a gente reforça o Estado liberal e acaba com essa mitificação de político salvador da pátria. É isso? Não, só para a gente entender, porque parece uma incoerência, um paradoxo. Sobre a pandemia, o presidente Bolsonaro demorou para comprar milhões de doses de vacina. Ele falou, ninguém comprava vacina em 2020, todo mundo já estava na fila da vacina em 2020, cara pálida. A vacina só chegou ao Brasil porque o ex-governador de São Paulo, João Dória, foi atrás da vacina chinesa, que foi a primeira a chegar ao Brasil, e a gente começou a vacinar a passos lentíssimos, com as poucas doses de AstraZeneca, às quais o Brasil tinha acesso, justamente porque não entrou cedo na fila da vacina. O Brasil ficou lá atrás na fila, demorou 3 meses para responder um e-mail da Pfizer. Tudo isso foi escrutinado, todo mundo se debruçou sobre isso na CPI da Covid. Há milhões de crimes, além de uma provável ali corrupção que foi descoberta, o pessoal com a boca na botija foi desvendada antes de ser levada ao cabo, que era a compra ali da vacina indiana, Covaxin, de $1 por dose. Isso foi lembrado ontem no debate também. Então, que governo é esse? Eu acho interessante porque aqui ninguém pede para que o político no cargo, seja Lula, seja Bolsonaro ou presidente, qualquer presidente que estivesse há 4 anos no cargo, ele deve satisfação, sim, à população sobre o seu mandato, aos cidadãos sobre o seu mandato. Ele tem que ser escrutinado, ele tem que ser questionado, ele tem que ser incomodado, ele não pode ser endeusado. Quem são os jornalistas aqui? Eu acho que eu, Adriana e Thiago somos os únicos que temos esses títulos, porque os outros passam pano para o presidente Bolsonaro. Tem alguma crítica a fazer ao governo? Porque eu tenho várias críticas a fazer a todos os governos que passaram pelo Brasil, porque essa é a postura de alguém que se diz jornalista e de um cidadão também, que tem que cobrar os seus representantes. Essa é a nossa função, cobrar os políticos. Qual a proposta que o presidente Bolsonaro, quais as propostas que ele colocou ontem no Brasil, no debate sobre o Brasil, sobre os próximos 4 anos, ele que pleiteia aqui, que é candidato à reeleição, quais são as propostas para os próximos 4 anos? Ele discutiu isso? Ele só soube repetir que ele aprovou um Auxílio Brasil de R$600 há 3 meses da eleição, tem um claro condão nitidamente eleitoral para tentar se reeleger e mesmo assim não conseguiu ir melhor entre a população pobre do Nordeste, não conseguiu entre a população pobre do resto do país. Então talvez vocês vivam numa bolha em que vocês saiam à rua e não vejam ninguém que vote no Lula. Não é o que os institutos de pesquisa apontam, mas nós teremos essa certeza e essa convicção no domingo nas urnas. Eu espero que vocês não digam também que elas foram fraudadas, porque essa é uma das muitas mentiras que o presidente Bolsonaro conta. Aliás, a mentira é um método de política e é um método de fazer política desse governo, atacando as urnas eletrônicas, atacando a democracia, atacando as instituições, atacando a vacina e dizendo que cloroquina que funciona, que pesquisa não funciona, que ciência não funciona, que matemática não funciona. Isso é um método de mentira e é um método de destruição. Então é isso que tem que ser questionado. Esse governo deve satisfação, sim, deve satisfação ao cidadão, ao eleitor e tem que ser cobrado, aliás, como qualquer outro governo, em qualquer parte do mundo, tem que ser cobrado, sim. Olha, Alessandro Negão também pediu direito de resposta. Tem 40 segundos para você, Alessandro. Amanda Klein tem razão. Eu não sou jornalista. Na verdade, eu respeito muito essa profissão e nem gosto quando alguém diz que eu sou jornalista. Eu sempre corrijo a pessoa quando ela põe esse título a mim.
Eu acredito que o presidente Bolsonaro tem a popularidade que tem justamente pelo que aconteceu na pandemia. E eu, ao contrário do que a Amanda está dizendo, Jair Messias Bolsonaro foi o único que ficou ao lado do povo. Até hoje eu acho estranho o fato do Lula não ter feito isso também. Até hoje eu acho estranho o fato do Lula não ter dito assim, sério que vocês vão parar todo mundo e ninguém vai poder trabalhar? Amanda tem razão, mas assim, a bolha que eu vivo, Amanda, é a bolha do ônibus, é a bolha do trem. Eu sou morador de cidade, Tiradentes, a maior Coab da América Latina, trabalho aqui no centro de São Paulo e eu vi com os meus próprios olhos, isso ninguém me inventou, ninguém me contou, eu não li no Datafolha, eu não vi nem na Jovem Pan. Eu vi comércios serem fechados por fiscais e polícia. E na mesma rua eu vi biqueiras abertas. Inclusive o pessoal que trabalha em biqueira já até me avisou que não é legal ficar falando isso. Eu vi com os meus próprios olhos as pessoas de bem que trabalham serem obrigadas a trabalhar a meia porta. Para você aí de casa que não entende o que é a meia porta, eu vou explicar para você. Imagina que eu quero comprar um copo para minha casa. Vou numa loja de R$ 1,99 que estava fechada e eu tenho que entrar agachado por debaixo dessa porta para poder comprar e depois, antes de eu sair da loja, o dono da loja tem que olhar para a direita e para a esquerda para ver se não tinha um policial ou não tinha um fiscal. Isso, o povo pegou ódio. É por essas e outras que o Rodrigo Garcia esconde João Dória. O povo tem ódio dos políticos que ficaram contra ele. A popularidade do presidente Bolsonaro vem daí.